Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não é mesmo? Eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou aqui prontinha para passar para vocês aquilo que Deus colocou aqui no meu coração, tá? Nós vamos falar sobre o livro do profeta Abadias. Estou com a Bíblia aqui na minha mão, vou mostrar para vocês. Ó, o profeta Abadias. É um capítulo só. E aí eu vou falar para vocês toda a história, né? Mas antes de qualquer coisa, da gente dar início aqui ao nosso estudo do livro do profeta Abadias, eu gostaria muito de fazer uma oração. A oração da segurança do povo de Deus, né? Muitas pessoas estão peregrinando, rodando, procurando o caminho para poder chegar no seu objetivo final e não estão conseguindo, né? Então, nós vamos pedir ao Senhor Jesus que abra os caminhos para que todos possam chegar ao seu objetivo, tá certo? Eu vou ler aqui o Salmo, é o Salmo de 125. Eu gostaria que você prestasse atenção e orasse junto comigo. Se você quiser fechar seus olhos, você fecha. Se não, você pode ficar de olhos abertos e repita exatamente conforme eu vou falando aqui, que eu vou lendo aqui o Salmo, tá bom? O Salmo diz assim, ó. Se prepare, tá bom? Diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que te obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Senhor, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Deus, em que me coloco mais uma vez diante do Senhor, meu Pai, junto com milhares de pessoas que aqui estão. Estamos todos no mesmo propósito, Senhor, em busca da segurança do Senhor, porque Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa única esperança, e a nossa fé, meu Pai, tem que permanecer firme no Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, renova o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente possa resplandecer do Senhor, meu Pai, para que a gente possa transbordar do Teu caráter, da Tua justiça, do Teu amor, da Tua segurança. Senhor, muito obrigado por mais essa live que o Senhor está me dando aqui para que eu possa passar para as pessoas aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Dai-nos sabedoria, dai-nos visão, entendimento na Sua palavra, para que a gente venha refletir e seguir no direcionamento do Senhor. Muito obrigada. Amém e graças a Deus. Já oramos esse salmo, agora nós vamos dar continuidade aqui ao estudo, né? Eu vim falar sobre o livro do profeta Abadias, que eu iria falar hoje sobre os pecados e os castigos de Edom, né? O que Abadias profetizou quanto a ira divina contra a ira de Deus contra o povo de Edom. Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria muito que você prestasse atenção no que eu vou falar aqui. Nós precisamos primeiro, antes de a gente vir contando a história sobre os pecados e os castigos, né, da ira de Deus para com o povo, nós precisamos conhecer quem foi o profeta Abadias, não é mesmo? Então eu venho trazer primeiro a história dele. Vamos entender aqui quem foi esse homem, né? Então Abadias, hoje eu estava lendo, né, procurando entender mais aqui quanto a isso, e aí diz o seguinte, que Abadias, ele foi um homem muito comum, e foi um servo de Deus, né, um homem servo de Deus. E ele viu ele viveu num ambiente bem
ruim, o ambiente que ele vivia era um ambiente muito hostil, né? E ele viveu lá nesse ambiente, lá para o reino do norte, né? Que era o reino lá onde vivia, era o reinado onde vivia o povo de Israel. Ele era um servo muito firme na fé com Deus, né? E mesmo diante de muitas injustiças, ele permanecia firme com o Senhor Deus. Abadias, Abadias não, Obadias, né? O nome correto é Obadias. Obadias, ele foi um servo de Deus, em que ele colocou a vida dele em risco durante teve um tempo que ele colocou a vida dele em risco em prol da salvação de outros profetas, porque na época, né, como diz lá em 1 Reis, a Jezabel, ela quis destruir, né, ela quis destruir os profetas de Deus, ela tentou acabar com os profetas de Deus. E antes que isso acontecesse, então Obadias interviu, né? E ele arriscou a vida dele para que esses profetas de Deus fossem protegidos, fossem salvos. E aí Abadias conseguiu tomou, né? Conseguiu colocar 100 homens profetas, né, salvos numa caverna, e sustentou esses homens lá com água e pão, né? Ele levou primeiro 50 homens, depois mais 50. Então ele conseguiu salvar das mãos de Jezabel 100 homens profetas de Deus. Então o profeta Obadias, ele tinha como o senhor dele o profeta Elias, né? Ele tinha o profeta Elias como o senhor dele. E aí foi acontecendo muitas coisas, né? No decorrer da história, que não dá para me contar tudo aqui agora, que é muita coisa, né? Houve muitos acontecimentos. E Obadias, quando ele quis proteger esses profetas, as coisas foram acontecendo e Abadias acabou deixando a sua esposa e os seus filhos, né? Ele deixou a sua esposa e os seus filhos, e ele morreu, né? Ele arriscou a vida dele e morreu. O profeta Obadias, ele morreu e deixou 2 filhos e a esposa. E então, a viúva de Obadias, ela foi até o profeta Eliseu, foi até o profeta Eliseu e disse para o profeta Eliseu que o marido dela tinha morrido e que ele bem sabia disso e que ele era um servo de Deus, né? Que Obadias era um servo de Deus. E aí, só que Obadias tinha morrido e deixado dívidas, né? E aí foram ocorrendo muitas coisas naquela época e a viúva, né, ela queria, no caso, receber, ter provisões, né, para a casa dela. E não estava acontecendo, né? Então ela foi até o profeta Eliseu e falou com ele que ele sabia dos acontecidos, sabia que Obadias era um servo de Deus, temente ao Senhor, que era um homem de muita fé e que ela precisava de provisão, porque os soldados lá, né? Esqueci o nome que fala agora, eles queriam levar os filhos dela como escravos para pagar a dívida do marido, né, dela. Então, todos viveram assim, uma vida, ela viveu uma vida triste, né, e precisava disso. Isso está escrito lá em Números, eu acho, Números não, deixa eu ver se eu acho aqui, Números não, em 1 Reis, né, tá aqui, escrito aqui.
Então a história foi contada lá em Primeira Reis, né? Quando ela então vai até o profeta para que o profeta providencie provisão para ela, porque ela não poderia pagar a dívida do marido dela levando os filhos escravos, não é mesmo? Então, o que eu quero chegar aqui? Que Obadias, ele foi um exemplo, assim, de pessoa, né? Foi um exemplo de pessoa, que ele era um homem servo de Deus, que temia a Deus, e ele tinha, a vida dele era toda entregue para Deus, tudo, ele tinha muito temor, ele tinha reverência pelo Senhor, ele respeitava o Senhor, e mesmo nos momentos mais difíceis que ele passava, que ele tinha, né? Mesmo nos momentos mais difíceis que ele sofreu muitas coisas, até arriscou a vida dele para salvar os outros 100 profetas, ele tinha fé, ele tinha amor, ele tinha luz, né? Ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha esperança em Deus, ele confiava plenamente em Deus e não quebrou a aliança dele com Deus. Então, eu penso que assim, que todos nós passamos por N problemas, né? E que todos nós devemos ser como o Obadias, o profeta Obadias. Todos nós devemos ser pessoas cheias de luz, pessoas com muita fé, com muito amor, né? Que carreguem amor no coração, para que a gente possa resolver qualquer que seja situações que a gente esteja passando. Mas para isso nós precisamos pedir ao Senhor, nosso Deus, né? Buscar em Deus, confiar em Deus. Seja o problema que for, que seja no trabalho, seja na nossa casa, seja nos nossos estudos, né? Seja na igreja que nós frequentamos, seja onde for, que nós possamos ser pessoas do bem, que nós possamos ser pessoas de luz, né? Pessoas que possam nos honrar, né? E honrar a Deus. Porque quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Você entende? A glória dele cai sobre todos nós, sobre nossas vidas. Você entende o que eu falo? Então, todos nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas por meio da nossa fé, por meio da nossa crença, né? Nós temos a oportunidade, Deus dá essa oportunidade para a gente. E Ele nos prepara dia a dia para que a gente venha tomar a decisão correta, né? Seguir num posicionamento para que Ele possa vir restaurar as nossas vidas e trazer a nossa salvação. Você entende? Então, nós vimos aqui que o profeta Obadias, ele era um homem comum, como nós somos, né? Ele era um homem muito comum e ele era um homem temente, extremamente temente ao Senhor. Ele era um homem que ele não se desviava do caminho de Deus e ele fez tudo para defender os outros profetas, né? Então ele encaminhou, carregou, conseguiu tirar os profetas da onde estavam, né? Porque Jezabel queria destruir, acabar com os profetas de Deus, e aí ele conseguiu esconder todos numa caverna, né? Ele conseguiu, arriscou a vida dele, né? Perdeu a vida dele por 100 homens de Deus, você entende? Isso é um exemplo, né? Um exemplo assim muito forte de honra, de generosidade, né? Exemplo de uma pessoa que sabia o que quer, né? Sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele e a única esperança era o Senhor. E o Senhor dava força para ele, para isso. Ele era temente a Deus. Ele tinha muita fé, ele tinha muita luz, muito amor no coração, não só pela a família em si dele, mas por todos, né? Por todos aqueles que o rodeavam, que eram os profetas. E mesmo em meio a muitas idolatrias que havia na época, muitas dificuldades, né? Muitas, assim, injustiças, né? Que havia muitas injustiças, havia pessoas
comportamentos incorretos, né? Mesmo em meio a tudo, no meio daquilo tudo, Obadias foi um profeta temente ao Senhor e não se desviou, né? Então nós temos que ter ele como exemplo, que nós possamos ser um Obadias na nossa vida, né? Cheio de luz, cheio de carregando amor para poder ajudar o próximo, tá certo? Amanhã eu venho trazer para vocês a história, né? O que aconteceu mesmo, né? Quanto aos pecados, né? Os pecados e os castigos que Deus ficou muito irado e quis trazer para Edom, né? Contra Edom, porque eles foram pessoas desobedientes, né? Eles foram pessoas muito desobedientes e desconsideravam a Deus. Então toda a nação foi levada à ira de Deus, né? A história conta que além de quando houve aquele caso de Saul, né, pelos gêmeos de Esaú, né, os gêmeos, sei, houve um conflito lá, né, entre os gêmeos de Esaú e Jacó há muitos anos, né, isso aconteceu lá, a história é bem grande para contar. Então, foi quando nasceu então a nação de Israel. Aí é uma história muito longa para me contar para vocês, eu tenho que vir estudar de novo essa história, né? Ler tudo, porque é bem grande a história, o assunto é bem grande, mas eu venho contar para vocês, né? Eu vou fazer o resumo do resumo para poder contar para vocês a história do profeta Obadias, tá bom? Que todos nós possamos ser pessoas generosas, ser como Obadias foi, né? Obadias foi um homem temente ao Senhor, né? Ele era firme na fé com Deus. E nós também vamos continuar assim, não é mesmo? Vamos continuar firme na fé com Deus, entusiasmados, buscando, né? Estar com Deus sempre, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não é mesmo? Ele é a nossa única esperança, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Olha, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar a palavra. Ó, dá um like aí, esse like é de grande importância para o canal, tá bom? Para que o nosso canal venha a crescer, você convide pessoas para estar no nosso canal para estudar com a gente toda a Bíblia, todo o livro sagrado que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, nosso Deus, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!